Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a gente vai continuar aí a parte que a gente estava trabalhando de genética. Como a gente já viu os conceitos básicos, já viu a primeira lei, agora a gente vai entrar em heredograma e também na parte de análise de genealogia, né? Para a gente entender como é que funciona essa questão de heredograma, tá? Basicamente, o que vem a ser o heredograma é uma representação gráfica de uma genealogia. Genealogia é aquilo que vocês entendem como árvore genealógica. Por exemplo, você entender os seus antepassados, seus ancestrais, né, da sua família, você conseguir construir uma árvore ligando essa relação de parentesco que existe na sua família. Beleza? Na genética a gente chama de heredograma, tá? Que está relacionado com herança, né? É um diagrama de herança, mais ou menos isso. Ele vai garantir o quê? Uma facilidade na hora de você visualizar determinadas características ou determinadas condições hereditárias, beleza? Igual, por exemplo, nesse exemplo que a gente tem aqui, são duas famílias distintas. A da esquerda, uma família menor aqui, e a da direita, uma família um pouco maior. Mas reparem, por exemplo, que quanto maior eu estiver considerando o grupo de indivíduos daquela família, daquela genealogia, mais difícil é para eu interpretar aquilo caso eu não tenha esse diagrama, esse heredograma. Beleza? Então, olha só, a simbologia, ou seja, quais são os símbolos característicos na construção de heredograma. Eu tenho aqui identificação dos gêneros. Os quadrados vão representar normalmente para a gente o sexo masculino e os círculos o sexo feminino. Mas em alguns heredogramas existe a possibilidade de simbolizar o símbolo do masculino, que é aquele Marte da guerra, o deus Marte, tá? E o símbolo do feminino, que é o espelho de Vênus. Beleza? Tanto faz, isso não vai importar pra gente. Independente se ele está trazendo quadrado ou símbolo masculino, círculo ou símbolo feminino. Beleza? Isso daí é uma coisa que a gente é, via de regra, digamos assim. Geralmente vai estar dessa maneira. Pode ser que uma pessoa construa um heredograma fora dos critérios normais, que são esses, mas aí ele precisa te dar uma legenda explicando, tá? E com relação a quando você desconhece o sexo, tá? Ou o sexo é indeterminado, ou não existe a necessidade de atribuir sexo, porque não é um critério que você quer avaliar na genealogia, vai aparecer ou um losango, igual a gente consegue enxergar aqui, ou em alguns casos até um triângulo, beleza? Aqui, ó, união entre dois indivíduos. Ela é determinada por um traço na horizontal entre os indivíduos de sexos opostos. Aqui, esse quadrado masculino, esse círculo feminino. Esse traço aqui na horizontal que está unindo, ele garante uma união entre dois indivíduos, um casal, beleza? Existem alguns símbolos também, por exemplo, quando tem um traço cortando aqui no meio, ó, em diagonal, é como se mostrasse divórcio e tal, mas isso é raro de cair, tá? Tanto faz, essas duas simbologias representam a mesma coisa, tá? E esse outro aqui é quando tem dois traços entre dois indivíduos, né, mostrando que eles são um casal. Os dois traços vão representar uma ligação consanguínea, tá? Ou seja, são indivíduos pertencentes à mesma família, tá? Então isso daqui é uma relação consanguínea, beleza? Quais são os outros símbolos, tá? Existem símbolos para determinar, por exemplo, que os indivíduos são gêmeos monozigóticos ou gêmeos dizigóticos. Lembrando, gêmeos monozigóticos são gêmeos univitelínicos e gêmeos dizigóticos são gêmeos bivitelínicos, beleza? Outras coisas importantes. Normalmente, aqueles indivíduos que estão como colorido, tá, são os indivíduos de interesse. São indivíduos que a gente chama de afetados ou alguns autores chamam de portadores, tá? Mas o termo portador eu não gosto muito, porque se eu estou falando de determinada característica e eu falo que fulano é portador do alelo para aquela característica, eu estou falando que, por exemplo, ele pode ser heterozigoto.
Mas se eu falo que o indivíduo é portador daquela característica, eu posso estar me referindo a que ele apresente e manifeste aquela característica. Então fica confuso. Normalmente eu gosto de chamar de afetado, tá? Ah, mas aí você vai ter a legenda também, dependendo da condição hereditária que você esteja analisando, ele vai chamar. Aqui, por exemplo, ele chamou de sem traço genético com traço genético, tá? No caso do albinismo, tá? Mas aí tem condições que vão ser heranças consideradas doenças, então alguns autores vão chamar o indivíduo doente, indivíduo normal. Outro termo que eu não gosto de utilizar. Eu prefiro afetado e não afetado, porque ele é afetado pela condição, é afetado pela doença, não é afetado pela condição. Porque quando você coloca uma doença, ah, sei lá, fenilcetonúria, você tem o doente e o normal, como se a pessoa que é afetada por aquela doença não fosse normal. Entende? Enfim, é só uma terminologia que eu prefiro. Eu sou mais adepto do afetado e não afetado. E aqui é basicamente uma organização, como é que você vai determinar quais são os indivíduos. Porque em muitas questões vestibulares apresentam para vocês, determine os indivíduos que podem ser heterozigotos, ou determine os indivíduos que com certeza absoluta são heterozigotos para essa condição. Então, para que você determine quais são, você precisa de um referencial. Não adianta você falar ao terceiro da direita na segunda, vai ficar confuso. Então você tem aqui esses números representam as gerações e aqui você tem os números que representam o indivíduo dentro da geração. Então, primeira geração, indivíduo 1, primeira geração, indivíduo 2, segunda geração, indivíduo 1, segunda geração, indivíduo 2 e assim por diante. Em alguns casos, eles podem não colocar as gerações e ir enumerando sequencialmente os indivíduos. Mas se for um heredograma muito grande, você vai ter indivíduo 35, indivíduo 45, que acaba ficando muito confuso. É mais interessante usar gerações caso ele peça para você construir um heredograma em uma prova discursiva, por exemplo. Beleza? Próxima parte a gente vai analisar alguns exemplos de exercícios relacionados a isso, tá? Mas coisa bem simples, só para a gente ter uma ideia mesmo. Um casal em que ambos possuem lóbulo livre nas orelhas teve um menino com lóbulo aderente e uma menina com lóbulo livre. Represente o heredograma e os genótipos dessa família. Os dados: o lóbulo livre é característica dominante, então azão alguma coisa, e o lóbulo aderente é recessivo, azinho, azinho. Então aqui, ó, lóbulo livre, azão qualquer coisa, podendo ser azão, azão ou azão, azinho. Lóbulo aderente, azinho, azinho. O que a gente vai ter aqui, ó? Representei o indivíduo do sexo masculino, indivíduo do sexo feminino. Um indivíduo do sexo masculino, indivíduo do sexo feminino. Beleza? Por quê? Um casal, então aqui, ó, esse casal aqui, possui lóbulo livre nas orelhas e teve um menino com lóbulo aderente e uma menina com lóbulo livre. Então, teve um casal também. Beleza? Esse daqui, ó, é representação de, de parentesco horizontal, tá? Perdão, parentesco vertical. É tipo de uma geração para outra. São pais, aqui é a geração parental e aqui é a geração filial, tá? Então, esse símbolo aqui, ó, representa filhos, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa ali, se eu estou falando que o pai tem lóbulo livre, tá? Na verdade, os pais, eles têm lóbulos livres, só que eles geram, cadê? Eles geram quem? Um casal em que ambos possuem lóbulo livre nas orelhas teve um menino com lóbulo aderente. Gera um menino com lóbulo aderente, esse casal tem que ser heterozigoto para a condição, para gerar o menino com lóbulo aderente. Por quê? A característica aderente é homozigoto recessiva, ele tem que ser azinho, azinho. Logo, esse azinho tem que ter vindo do pai e esse outro azinho tem que ter vindo da mãe. Então, eles obrigatoriamente têm que ser heterozigotos para a característica. Beleza? A irmã, que no caso, que também tem o lóbulo livre, a gente não consegue determinar se ela vai ser homozigoto dominante ou se vai ser heterozigota. Beleza? Aí aqui, ó, existe esse esquema representativo para que a gente enxergue melhor isso que eu estava falando. Esse azinho vai ser doado
do pai para o menino e esse Azinho vai ser doado da mãe para o menino. Beleza? Enquanto que a irmã a gente não consegue determinar. Num outro exercício aí, um homem sensível ao PTC casa-se com uma mulher insensível à substância. O casal tem um menino insensível e uma menina sensível, como pai. Esta menina cresce e casa-se com um homem sensível, cujo pai é insensível ao PTC. Tá? Como poderão ser os filhos desse casal em relação a essa característica? Quais são os dados? Quando é sensível ao PTC, ele é característica dominante, tá? Azão alguma coisa. Insensível ao PTC é homozigoto recessivo. O que seria PTC? Feniltiocarbamina. Perdão. Feniltiocarbam... Epa, perdão. Feniltiocarbamida, tá? Aqui existe a construção. Ah, Nicolas, mas aqui está faltando. Aqui, na verdade, não vai interferir para a gente, tá? Então, tem aqui um pai sensível, uma mãe sensível, um filho insensível, uma filha sensível, que se casou com um cara sensível, filho de um pai insensível. Então, como é que a gente vai determinar isso? Pai sensível, azão alguma coisa, mãe sensível, azinho, azinho. A filha insensível, perdão, a filha sensível, azão alguma coisa, o filho insensível, azinho, azinho. Beleza? Aqui a gente já consegue determinar qual é a característica do pai e da irmã. Por quê? Porque se tem um cara aqui, um filho que é azinho, azinho, um azinho vem da mãe, o outro tem vindo do pai. Então esse pai já é azão, azinho. Como o pai doou o azão para a filha, a mãe só consegue doar o azinho, ela também vai ser azão, azinho. Beleza. Aqui, este pai aqui desse cara que vai casar com essa filha, ele é insensível, azinho, azinho. Mas ele é sensível, o cara que vai se casar com essa filha. Como o pai é azinho, azinho, obrigatoriamente ele tem que ser também azão, azinho. Então, o cruzamento da filha azão, azinho com esse cara aqui, azão, azinho. Ele quer saber o quê? Como poderão ser os filhos desse casal em relação a essa característica? Vai ser aquela probabilidade mendeliana da primeira lei normal, tá? 1 para 2 para 1. Um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Então é justamente isso ó, que eu falei para vocês. A probabilidade da primeira lei, tá? Que é cruzamento de heterozigoto. 3 quartos com a característica dominante, que é criança sensível ao PTC, e 1 quarto característica recessiva, tá? Que é criança insensível ao PTC. Beleza? Aí, a análise de heredograma, como é que a gente faz isso? Aqui é um exemplo de um outro heredograma, tá? Ele deu aqui os dados. Indivíduos que não estão coloridos são normais, indivíduos coloridos têm polidactilia, tá? Que é o número acima do normal de dedos nas mãos ou nos pés, tá? Lembrando aquilo que eu falei para vocês, eu não gosto do termo normal e polidáctilo, por exemplo, porque aí dá a impressão de que uma pessoa que é polidáctila não é normal. Eu colocaria, se eu estivesse construindo, indivíduos normais para a característica ou não afetados e indivíduos afetados. Tá? Normalmente eu colocaria indivíduos não afetados, indivíduos afetados para a característica. Beleza? Repare aqui, ó, pais com o mesmo fenótipo com filhos com fenótipo diferente. É aquela regrinha básica que a gente sempre fala. Pais iguais com filhos diferentes. Quando eu tenho pais com o mesmo fenótipo, com as mesmas características para aquele heredograma que a gente está analisando, e gera um filho com característica diferente para aquele heredograma que a gente está analisando, obrigatoriamente os pais serão heterozigotos e o filho diferente homozigoto recessivo. Porque a única possibilidade de pais iguais gerarem filhos diferentes é numa situação em que esse filho diferente é um homozigoto recessivo e os pais são heterozigotos. Por quê? Se os pais fossem azão, ambos, eles só conseguiriam gerar filhos com o mesmo fenótipo. Se eles fossem azinho, ambos, só conseguiriam gerar filhos com o mesmo fenótipo. Beleza? Para que eles sejam pais iguais e gerem filhos diferentes, a única possibilidade é quando são heterozigotos. Tranquilo? E reparem nisso daqui, ó. Quando você tem um cruzamento, que é justamente o que eu descrevi para você, ó. Pais iguais, azinho, azinho, azinho,
vão gerar todos os filhos iguais, tá? Não tem escapatória, tá? Justamente o que eu estava falando. Aqui eu tenho pais diferentes, porque um é azinho, o outro é azão. Aí a análise vai ser dada indivíduo a indivíduo de maneira a se descobrir o genótipo, para determinar qual é o fenótipo, beleza? E aqui nessa outra análise também, ele está falando aqui com sardas, sem sardas. Indivíduos que estão coloridos, então, não apresentam sardas, tá? Aqui você tem cruzamento de heterozigotos, então, cruzamento de pais com o mesmo fenótipo, gerando filhos com fenótipo diferente. Pais iguais, gerando filho diferente, tá? Aí, esse filho diferente, sem sardas, beleza? Repara aqui embaixo, ó, a mesma coisa que a gente tinha no heredograma anterior. Pais iguais geram os filhos todos iguais a eles, quando esses pais iguais não são heterozigotos. Beleza? Aqui eu tenho, por exemplo, pais diferentes. Tranquilo isso, gente? Então, basicamente, o que a gente tem que saber quando a gente vai analisar esses heredogramas também? Que existe uma parada chamada de cruzamento teste. Tá? O que vem a ser o cruzamento teste? É para você descobrir um genótipo desconhecido. Por exemplo, você sabe o fenótipo. Você sabe que o indivíduo tem a característica ou fenótipo dominante, mas você não sabe se o indivíduo é azão ou azão-azinho. O que você vai fazer? Um cruzamento teste. Repara aqui, isso daqui é a gente voltando naquele contexto das ervilhas de Mendel, né? Você tem aqui uma ervilha amarela desconhecida e aqui ficou em marrom, gente, mas imagina que isso é verde, tá? É porque toda vez eu não sei por que que eu atualizo meus slides, eu tô com um computador novo, eles mudam as cores das ervilhas para marrom, mas imagina que é verde. Enfim, que acontece aqui? Ervilha amarela, a gente sabe que é uma ervilha dominante. E você tem ervilha verde, você sabe que é uma ervilha que é homozigota recessiva. Beleza? Só que ervilha amarela com característica dominante, eu não tenho como saber se essa ervilha é azão-azão ou azão-azinho. Beleza? Se ela for azão-azinho cruzado com uma verde, ela vai gerar. Perdão, se ela for azão-azão cruzada com uma verde, ela sempre vai gerar indivíduos amarelos. Porque repara, azão-azão cruzando com azinho-azinho. 100% de probabilidade de ser azão-azinho. Beleza? Nunca vai ser diferente. Porque essas ervilhas amarelas só conseguem doar o alelo dominante para a característica da cor. E essas ervilhas verdes só conseguem doar o alelo recessivo para a característica da cor. Então sempre vai ser azão-azinho. 100% amarelas, heterozigotas. Agora, numa condição em que ele é azão-azinho, cruzando com azinho-azinho, tá? Ele consegue gerar 50% de ervilhas amarelas, 50% de ervilhas verdes. Porque a combinação aleatória permite a combinação de um alelo azão com um alelo azinho, ou um alelo azinho com um azinho. Beleza? Então, o que vem a ser o cruzamento teste? Eu vou cruzar aquele que eu quero descobrir o genótipo com um que sabidamente o genótipo é homozigoto recessivo. Beleza? Eu quero descobrir qual é o genótipo de um determinado coelho, por exemplo. Quando eu estiver falando, por exemplo, de polialelia, tem várias possibilidades de alelos. Eu quero descobrir o agouti, ou selvagem, que é o que tem caráter mais o alelo mais dominante, domina sobre todos os outros alelos. Eu quero descobrir qual é o outro alelo que ele possui. Se ele é homozigoto dominante para a característica agouti, ou se ele é heterozigoto, apresentando um alelo diferente ali, junto à sua característica agouti, tá? Então, o que eu vou fazer? Um cruzamento teste. Eu pego o indivíduo albino, que é um homozigoto recessivo, e vou cruzar com ele. E a partir daí, eu consigo observar quais são os coelhos que vão surgir. Se só surgirem coelhos agouti, 100% agouti, é porque esse meu agouti é homozigoto dominante. Agora, se surgirem coelhos agouti e himalaio, agouti e chinchila, aí eu sei, ou agouti e albino, aí eu sei que ele é heterozigoto para característica e consigo determinar qual é o outro alelo que ele possui além do alelo agouti. Acho que ficou mais ou menos claro isso. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Beleza? Galera, então, basicamente, para que a gente tenha uma certeza daquele cruzamento, porque eu fiz ali um cruzamento teste.
Aí é aquele negócio que você tira prova real em matemática e tal. Eu tenho um retrocruzamento. Como assim? É o cruzamento de um indivíduo com um dos seus pais. Tá? É um cruzamento teórico, tá? Não necessariamente um cruzamento real, beleza? Então repara aqui, cruzamento de homozigoto dominante com homozigoto recessivo. Gerou aqui um heterozigoto, beleza? Esse heterozigoto aqui, ele é formado pela doação de um alelo aqui paterno e a doação de um alelo aqui materno, beleza? E você vai cruzar esse indivíduo com o genótipo parental, beleza? Quando você faz esse cruzamento, olha as possibilidades aqui, ó. Azão azinho cruzando com azão azão, você tem possibilidade de azão azim, novamente, tá? Esse alelo azão e esse azinho, ou azão azão, esse alelo azão e esse azão, beleza? 50% de cada um. Nesse outro caso aqui do retrocruzamento, você vai ter a mesma coisa, só que você cruzou com o outro parental agora. Primeiro você cruzou com esse parental, posteriormente você cruzou com esse parental. A mesma coisa. 50% de chance de azão azinho, 50% de chance de azinho azinho. Beleza? O que isso mostra para mim? Isso mostra para mim que o cruzamento teste estava correto. Beleza, galera? Vou fechar por aqui também para não me estender muito e depois a gente continua isso daí. Grande abraço e bons estudos!